Hoje, 2 jogadores, 2 reforços do Vasco foram apresentados e o Ricardo Laia acompanhou e traz pra gente. Fala pessoal, um abraço a todos. O Vasco segue se reforçando para a temporada de 2025. Hoje pela manhã chegou ao Rio de Janeiro o atacante Lloyd Augusto, que estava no futebol turco. O angolano está animado aí para fazer a estreia dele pelo Vasco, mas depende da regularização e a data limite é hoje para ser inscrito no Campeonato Carioca. Ele quer estrear contra o Flamengo, clássico no estádio Nilton Santos, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vai assinar contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Quem está pronto é o Benjamin Garré e também o Nuno Moreira, né? O argentino e o português foram apresentados hoje aqui no CT Moacir Barbosa, né? Estão animados aí para fazer a estreia pelo Vasco já contra o Flamengo no clássico de sábado. Todos os dias vengo al centro de entrenamiento con la intención de prepararme el máximo posible para cuando el entrenador me necesite y obviamente ayudar a mis compañeros, aportar desde mi lugar para que el equipo cumpla todos sus objetivos. Enquanto à minha expectativa, eu estou expectante em ajudar o Vasco, seja a partir do banco, seja a titular. Estou-me a adaptar bem aos treinos, ao calor daqui do Rio de Janeiro também. Então estou muito feliz de estar aqui, os treinos têm corrido bem e espero ajudar o Vasco. O Vasco treinou hoje pela manhã aqui no CT Moacir Barbosa, mas amanhã volta a trabalhar, volta a fazer atividade na grama sintética, no tapetinho do estádio Nilton Santos, como aconteceu no dia de ontem, né, para se ambientar ao jogo, né, o piso, o gramado do jogo de sábado contra o Flamengo. Para essa partida, o Tietê é dúvida, está com um problema, uma lesão em um dos ligamentos do joelho, e ele ainda não sabe se vai poder ficar à disposição do técnico Fábio Carille, mas o desfalque certo é do Paulinho, que está suspenso. Um abraço a todos. Valeu, obrigada lá. Essa apresentação é importante, que tem aquela pergunta, qual a sua característica, como é que você gosta de jogar? Porque eu não vou pedir para vocês falarem aqui do Garré e do Nuno. E do Lloyd. Você não estava vendo futebol turco? Garafa. Mas eu acho deselegante o jogador se apresentar e os caras perguntarem qual a característica dele, como é que ele joga. Eu não acho que hoje tem tanta informação, você consegue pegar tanta coisa, você consegue buscar, hoje tem muita coisa. Mas, por exemplo, às vezes a gente quer as aspas. O jornalista quer aspas. Assim, por mais que a gente tenha informações, né? São jogadores de velocidade, de ponta, meio atacante, um atacante, assim, vão trazer essa característica que o Vasco está buscando. Mas, assim, acompanhamos o Garré jogando no futebol. Mas já turco. sabe que o Vasco tá buscando esse jogador desse lado. Já não sabe, mas quer saber? Eu jogo pelo lado, eu tenho uma característica assim. Mas nessas o cara fala assim, eu não gosto de jogar pela esquerda, só pela direita. Aí pronto, aí ele já perde um espaço. Aí daqui a pouco outro fala, não, eu tenho as mesmas características do Mbappé. Já acontece disso também. Aí já gera uma expectativa muito grande. Falou que o futebol dele parece que o jeito de jogar é do Mbappé. Pô. Sei lá, eu sou meio assim com essas coisas, mas é o futebol brasileiro. Enfim, vamos precisar de um pouquinho, talvez precisaremos ver um pouco do Nuno, do Garré, para entender como é que são esses jogadores. Mas vamos fazer o seguinte, vou passar a missão para o Tébaro, que está com a gente, vai participar agora com a gente aqui no Tá Na Área, trazendo informações do Vasco. Boa tarde para você, Tébaro Schmidt. Vou deixar a pesquisa para o teu lado, que eu confesso que já busquei informação. Agora, achei meia dúzia de melhores momentos na internet. Foi o que deu para ver um pouquinho dos dois. Mas o que já se sabe até da... Claro que o scout do Vasco, fez uma busca muito mais aprofundada. Tinha o Marcelo Nessa viajando na Europa, estava na Turquia, esteve com esses jogadores. O Garré estava no futebol russo, então acompanhou de perto. Então, certamente tem muito mais informações do que eu que estou aqui brincando em relação aos dois jogadores. O que você pode trazer assim, para o torcedor também dessa apresentação hoje? O que eles falaram nessa primeira entrevista? O que eles acrescentam já de cara a essas opções que o Fábio Carille precisa, né, para a temporada? Boa tarde, amigo. Vamos lá, Camila, boa tarde. Sempre um prazer participar do programa com vocês aqui. Um abraço para o Grafa, para o Raed, para todo mundo que está acompanhando. Então, o Vasco agora anuncia esses 2 reforços. O Lloyd deve ser anunciado em breve também. Tem a expectativa do nome dele pintar no bid ainda hoje para que esteja à disposição do Vasco nesse clássico contra o Flamengo no sábado, no Nilton Santos, como vocês bem falaram. E, cara, são 3 jogadores que chegam para atender a um pedido antigo do Carille, que é jogadores de ponta que deem profundidade à equipe, ao ataque da equipe, que joguem nos extremos lados do campo, né? Isso ele vinha pedindo desde que chegou ao Vasco. O Vasco demorou um pouquinho para conseguir encontrar esses jogadores, mas nessa reta final de janela de transferências conseguiu fechar essas contratações do Garré, do Nuno e do Lloyd, que chegou literalmente hoje. Chegou hoje de manhã, como eu falei, deve
deve ter o nome publicado no bid ainda hoje, essa é a expectativa do Vasco. O Garré, pelos lances que eu vi no Krylia Sovetov da Rússia, é um jogador que atua mais pelo lado direito mesmo, ele que é canhoto, é um cara que puxa mais para o meio ali, arriscando uma finalização, tentando armar uma jogada, mas ele na coletiva ele falou que também pode atuar mais recuado ali como um meia, como um meia atacante. O Nuno falou a mesma coisa, ele é um ponta, mas também atua ali pode atuar mais recuado ali como um meia atacante também. Eu imagino que desses três, um jogador que seja mais imóvel ali na função é o Lloyd. O Lloyd, de fato, é um ponta, é um jogador que dificilmente sai dali, é um cara que busca muito a profundidade, tem um porte físico avantajado. Então, imagino que desses três, o Lloyd é o cara que vai ser menos coringa do Carille, assim. Os outros dois, apesar de serem pontas, acho que podem jogar em outras funções, dependendo do que o Carille pedir. Mas, a princípio, eles chegam mesmo para dar essa profundidade ao setor do ataque que o Carille tanto pedia. E são jogadores que têm histórico de base também, né? Porque, naturalmente, o torcedor deve estar um pouco intrigado, porque o Vasco já fez contratações na última janela, já está buscando esses pontas há muito tempo, né? Esses jogadores, pelo menos, que possam, como o Tébaro falou, são coringas, mas podem atuar nessa faixa de campo aí que o Carille tem buscado. E trouxe o Maxime e o Jean Davi, que não deram resposta. Foram várias oportunidades e não conseguiram se adaptar, mostrar um bom futebol. E aí fica um pouco de dúvida, assim, não são jogadores de primeira prateleira, que eu brinquei que é uma questão de informações, não são jogadores que a gente acompanha jogando Europa League, Premier League, enfim. Então fica aquela dúvida, será que são outros dois gringos que vão chegar e não vão contribuir? Só que são jogadores que, se a gente olhar ali na formação da base, já passaram por grandes clubes, né? O caso do Garré, por exemplo, futebol argentino, já jogou no Racing também. Ele fez base no Manchester City. Tem base no Manchester City. Assim, são jogadores que têm um histórico de carreira que dão uma impressão um pouco mais positiva, né? É verdade, eu acho que é importante ter esse tipo de análise, essa paciência com os atletas. Você falou do Maxine e de outros jogadores que chegaram ano passado, mas mesmo se fossem jogadores de ponta do futebol europeu, se chegasse ano passado, ia ser difícil desenvolver no Vasco naquela situação que vivia o ano passado. Tem tudo isso, tem que levar em consideração. Eu bato sempre na tecla da chegada de jogadores estrangeiros ao futebol brasileiro. Eles não têm conhecimento do que é culturalmente. O futebol brasileiro é legal de jogar, é bonito, aquela coisa, mas a logística é difícil. Quarta e domingo, jogos na sequência. O calor, o gramado. Tudo isso pesa bastante. Ou seja, então precisa de um tempo de adaptação. Os que chegaram ano passado talvez possam desenvolver esse ano de uma forma melhor. Esses que estão chegando. Lembrar também que eles estão na metade da temporada europeia. Eles estão chegando agora no começo da temporada, mas eles estão na metade da temporada europeia. Então, a adaptação demanda um pouco mais de tempo, mas o torcedor tem que ter paciência. O Carille encaixar eles da melhor maneira possível na equipe. Desculpa, amigo. Eles podem até ter um início assim muito promissor, mas depois a parte física deles vai cair e vai precisar de um tempo para eles poderem subir de novo. O Garré, desses três, o Garré foi quem eu tenho mais referências, porque ele disputou o Sul-Americano Sub-17 com a seleção argentina. O Sul-Americano Sub-17 de 2017 foi o Sul-Americano do Paulinho, que era jogador do Vasco, do Vinícius Júnior, que é da seleção brasileira. O Brasil foi campeão. A Argentina não passou da primeira fase, mas pegando a escalação da Argentina, ele era titular e o Roleiser, que é o reforço do Santos, o meio argentino, era banco. Ele era titular junto do Fausto Vera, que já está há algumas temporadas aqui no futebol brasileiro. E ele era o camisa 10 da Argentina nessa competição. A Argentina não venceu nenhum jogo, foi eliminada na primeira fase. Porém, ele era o camisa 10 da seleção argentina. E eu lembro do estilo de jogo dele. Na época ele jogava um pouco mais centralizado. Agora ele está falando que joga mais pelo lado do campo. É um meia que faz o lado do campo. Uma característica que o Vasco já tem no elenco. Ele não é um atacante que rompe linha, que puxa a linha de defesa para trás, como, por exemplo, o Tébaro falou, que é a questão do Lloyd. Então, mas é um Vasco tentando se reforçar com alguns outros jogadores, por mais que tenham as mesmas características do que já estão no elenco, né? Meias pelo lado do campo, meias que conseguem fazer o lado do campo, ao invés de atacantes que rompem linha, mas é o Vasco se reforçando e indo no mercado. Como o Tébaro explicou, são jogadores que atuam em várias funções ali do meio para frente, né? Meio atacante, como a gente gosta de chamar, e o Lloyd é quem tem mais essa característica mesmo de profundidade, velocidade. Foi até o Nuno lembrou, né, isso na coletiva dele hoje, na entrevista. Ele lembrou que jogou na base do Sport, né, com o Lloyd. Então os dois já tiveram ali, se conhecem, já atuaram juntos por algum tempo e que combinavam por isso, porque o Lloyd fazia justamente essa velocidade e o Nuno contribuía de outras formas. Mas eu fiquei com uma curiosidade, sinceramente, viu, Tébaro? Ouvindo ali, lendo algumas das matérias que vocês fizeram sobre o Lloyd,
é um angolano que chegou ao Brasil essa manhã, né? Vocês acompanharam a chegada dele, vai ser anunciado aí já oficialmente pelo Vasco. Ouvindo ali entrevistas, momentos que ele já teve na carreira, fiquei com a sensação, não quero usar um palavrão, que é meio pipa voada. Acho que esse seria o termo ideal, assim, pro nosso olho. Assim, brigou com o treinador, deu um soco no goleiro, mas depois resolveu tudo. Assim, então, temperamento, né? Um pouco volúvel. Acho que é o melhor termo para falar do Lloyd, hein? Camille, parece ser um jogador meio sem filtro, né? Eu conversei com um conhecido, né, que trabalhou com o Lloyd, principalmente em Portugal, e disseram que ele é um showman, que ele é um cara que, quando a torcida pegar no pé, ele provavelmente vai se zangar com a torcida, mas daqui a 2 jogos vai fazer 2 gols, vai decidir. Dizem que ele é realmente muito bom de bola, mas ele tem essa questão de ter alguns casos ali extra-campo. Ele não vem mais sendo convocado para a seleção angolana, por exemplo, porque se envolveu numa briga com o goleiro, acertou um pedaço de pau num companheiro de seleção e não vem sendo mais convocado por causa disso, mas está arrependido, pelo que ouvimos de pessoas próximas, e tem essa expectativa de voltar a ser convocado para a seleção angolana. Então esse é o pacote Lloyd. Por onde ele passou, ele teve muito destaque. Ele que começou, como vocês disseram, na base do Sporting, foi onde ele atuou junto com o Nuno Moreira, então foi revelado pelo Sporting de Portugal. Foi para o Mafra, que é um clube menor lá de Portugal, e se destacou durante um tempo assim, acabou sendo vendido para o Alanyaspor da Turquia. E lá na Turquia ele também vinha se destacando, tanto é que o clube turco fez um jogo duro danado nas negociações, não queria liberar o atacante angolano, mas aí, voltando ao pacote Lloyd, ele foi às redes sociais, abriu live 2 vezes em seu Instagram, dizendo que queria jogar no Vasco, pedindo para que não sufocassem um artista, falando que queria vir ao Rio para ser feliz, e acabou, no final das contas, sendo liberado. Então esse é o jogador que o Vasco está contratando, que é muito bom de bola, mas disseram que ele é um showman. No mínimo vai entregar notícia, né? Vai entregar uma fofoquinha, já estou seguindo nas redes sociais, porque esse vai entregar nas redes sociais. Vamos gostar de ter Lloyd Augusto aqui no futebol brasileiro. Agora, Tébaro, o Vasco tem um jogo importante sábado, semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo no Newton Santos. O Garré e o Nuno, que foram apresentados hoje, já estão regularizados. Há a possibilidade de já até aparecerem nessa partida. Vasco treina amanhã no Newton Santos de novo por conta do gramado sintético. Como é que está essa preparação para o jogo de sábado? É isso, Camila. Eu estou até atualizando o BIS da CBF aqui para ver se pinta o nome por um acaso do Lloyd, mas até agora nada. Mas, como eu disse, ele tem a expectativa assim, de ter seu nome publicado no BID de hoje para que esteja à disposição do Carille nessa partida contra o Flamengo. Partida muito importante. O Vasco é o mandante desse primeiro jogo da semifinal e por isso vai mandar o seu jogo, sua partida no Newton Santos, estádio do Botafogo. Houve toda uma polêmica em torno dessa decisão. Flamengo, Ferge, até o BEP sugeriram que o jogo fosse no Maracanã, mas o Vasco bateu o pé, principalmente por motivos de tirar um pouquinho o Flamengo do conforto. E o Marcelo Santana, que é o executivo de futebol, disse, depois da reunião lá da Ferge, que decidiu esses detalhes da semifinal, que o Vasco, se jogasse no Maracanã, também não ia ter direito de explorar bares, estacionamento, toda essa questão. Então, por esses motivos, o Vasco decidiu levar o seu jogo ao Newton Santos, que é onde essa partida será realizada no próximo sábado. E a partida de volta, assim, com o mando do Flamengo, será no Maracanã no próximo fim de semana. E aí, né, para essa partida, como a gente já disse aqui, estarão à disposição Garré, estarão à disposição Nuno Moreira, o Lloyd tem a expectativa, mas, por outro lado, o Vasco, o Carille tem uns problemas do Paulinho estar suspenso e não poder atuar, e o Tietê ser dúvida por conta de um problema que ele teve no ligamento do joelho. Então, esses são o Paulinho com certeza não vai jogar, o Tietê essa dúvida, então são 2 problemas no meio de campo que o Carille vai ter que corrigir para essa partida contra o Flamengo. E a gente tem atualização sobre essa situação justamente do Paulinho, Tébaro, porque foi algo que chamou a atenção, né? Um jogador de quem se espera muito, né? Tecnicamente é quem pode dar um pouquinho mais de qualidade para o meio campo, e ele não vem sendo titular, e é sempre a dúvida ali se tem ainda uma questão física por conta dessa lesão, disso que ele sentiu. Ainda não está 100%. Isso, o Carille respondeu sobre isso logo depois da vitória do Vasco sobre o União na primeira fase da Copa do Brasil, lá em Cariacica. Eu estive lá, acompanhei a coletiva do treinador do Vasco, e ele disse justamente isso, que como o Paulinho, a exemplo do Jair também, os 2 jogadores voltaram de um tempo muito grande de inatividade, ficaram cerca de 8 meses, eles romperam o ligamento cruzado anterior do joelho no início da temporada do ano passado. Um foi no fim de janeiro, o outro foi no início de fevereiro, e voltaram só na reta final de 2024. Então, como eles vieram de tanto tempo de inatividade,
existe essa cautela, assim, o Jair acho que até está com uma condição física um pouquinho melhor, mas aí varia de jogador para jogador. O Paulinho, ele começa sendo titular assim que o Carille assume a equipe ali nos primeiros jogos do Carioca, mas depois passou a ser poupado em alguns jogos. Contra o União, por exemplo, ele não joga. Então existe essa cautela assim com relação ao Paulinho para que não queimem etapas e para que ele não corra o risco de sofrer alguma outra lesão grave, por exemplo, para que não perca um jogador que é muito importante para o elenco do Vasco no decorrer da temporada, né? Preocupações de início de temporada que começou muito cedo, né? Quase uma pré-temporada aqui no futebol brasileiro ainda.